Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12, uma leitura do 22 ao 30. Mateus 12, 22 ao 30. Ou ao 32. Isso, alguns ficaram de pé em respeito à palavra de Deus. Se você quiser acompanhar, fique de pé também, por favor. Mateus 12, do 22 ao 32, diz assim: Trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, e de tal modo o curou que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: Não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: Este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é conseguintemente chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manietar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo: todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhes-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Amém. Podeis assentar. Essa palavra aqui não dá para pregar em um domingo. Nem em 2 e nem em 10. Primeiro, porque nós não temos tempo. Segundo, porque eu não tenho gabarito para pregar essa palavra aqui. Ela é muito forte. Ela envolve muito conhecimento e muito estudo do Antigo Testamento e de costumes, porque ela está cheia, Mateus em si, está cheio de costumes judaicos e relações ou menções à lei. Então, quando a gente lê algumas coisas aqui que para a gente parece simples, na verdade não é tão simples. Existem coisas aqui por trás desses comentários, por trás dessas palavras que usaram contra Jesus, e Jesus usou contra os fariseus, para revelar coisas que nós não entendemos, às vezes, se nós não estudarmos, não somente a palavra, mas comentários, dicionários, história e tantas outras coisas. Mas eu quero trazer uma visão geral sobre isso aqui e quero falar sobre um assunto específico que Deus falou comigo essa semana. Nós estamos chegando perto da estação de Natal agora, estamos em estação de Natal, né? E eu não fiquei assim, porque eu falei, eu não vou falar sobre o nascimento de Jesus. Né? Eu não vou falar sobre o Natal. Eu já falei de Natal domingo passado, domingo que vem nós vamos ouvir de Natal de novo. Então esse aqui, vamos ver o que Deus tem falado. E Deus tem falado muito, incomodado muito o meu coração. Eu e a Vivian, nós sempre conversamos e às vezes, durante as conversas, vêm assim as questões, né? Como pode certas coisas acontecerem dentro da igreja? Não a nossa. Eu estou falando da igreja de um modo geral, não é? Como que podem coisas satânicas acontecerem dentro da igreja e as pessoas não perceberem? Onde está o discernimento do povo de Deus? Onde está a visão espiritual do povo de Deus? E, às vezes, isso me incomoda. De uma conversa que eu tenho com a Vivian, eu vou para a Bíblia, vou ler e eu acabo sendo ministrado por Deus, corrigido por Deus, exortado por Deus, apanho de Deus, e eu fico preocupado com a igreja do Senhor. Ontem eu recebi uma mensagem da irmã Márcia, que está no Brasil, de férias, já está voltando, e ela falou assim: pastor, eu estive aqui em algumas igrejas,
cultos muito alegres, mas muito diferentes, sem palavras. Algumas, e eu não estou generalizando, porque em alguns lugares que eu também vou, existe muita festa, muita alegria. Você sai assim, parece que está pisando em nuvens, mas passa. Porque o que deveria ser mais forte, ser mais contundente na nossa vida, é a palavra de Deus. Não os gritos, não os pulos, não os améns, os glória a Deus, aleluia, que são necessários para a exaltação do nome do Senhor, mas aquela palavra que mexe conosco, que nos transforma, que nos muda, que nos faz pensar, que nos faz mudar de atitude, tirar a roupagem velha, colocar a roupa nova, limpa, traz limpeza para a nossa alma. Nós precisamos mais da palavra de Deus. Conversava, se eu não me engano, com o pastor Andrew, quando na sexta-feira íamos para Vermont, e ele falava alguma coisa para mim e aquilo me tocou também. Eu disse, pastor, nós temos que ter muita responsabilidade no que ensinamos, porque nós seremos responsabilizados pelo que ensinamos. É muito sério. E Deus, Ele quer abrir a visão da igreja. Deus, Ele quer nos dar discernimento. Deus quer abrir os olhos espirituais da igreja. Deus quer que nós vejamos o mundo espiritual como Ele nos ensinou na Bíblia para ver. Mas vamos para a palavra. A cena desse capítulo todo aqui é mais uma vez um embate entre Jesus e os fariseus. É mais uma vez parte da perseguição que Jesus sofria pela liderança religiosa da época. E nós começamos a ler do versículo 22, onde eles trazem um homem cego, mudo e endemoniado. Eu fico imaginando o que ele fazia, né? O cara cego, mudo e endemoniado, ele devia bater em todo mundo sem dó. O texto nos faz entender, portanto, e no entanto, que tanto a cegueira quanto a mudez daquele homem era de fundo espiritual. Ele era cego e mudo e endemoniado. Ele é trazido até Jesus e trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, e de tal modo o curou que o cego via, o cego e mudo via e falava. Ou seja, existia um demônio, ou alguns demônios, ou muitos demônios na vida dele, impedindo que ele visse e que ele falasse. Eu quero abrir um parênteses aqui para dizer para vocês que existem 3 tipos de doença. Existe a doença física, que é uma doença que precisa de remédio. Às vezes o remédio não resolve, ela é física, ela é crônica, ela é para sempre, a não ser que Deus mude a situação. Existe a doença emocional, que é uma doença que não se apalpa. O diagnóstico é baseado em estudos, em pesquisas, em entrevistas e tudo mais, que algumas delas a medicina ajuda. E existem as doenças espirituais, que, a despeito de serem espirituais e também não palpáveis, podem refletir na carne, podem refletir no físico. Era o caso deste homem. Ele tinha uma doença espiritual que refletia na sua parte física. É bom nós sabermos disso, por quê? Porque às vezes você está expulsando o demônio de quem não tem demônio. Está doente. E às vezes você está dando cibalena, aspirina,
para quem está cheio de demônio. Então, por isso mesmo, nós precisamos de visão espiritual. Como eu disse, o texto ele é muito abrangente. Ele abre portas aqui para nós estudarmos, entendermos muitos temas relevantes à vida cristã. E quem sabe um dia nós vamos poder passar mais sobre ele, mas eu quero, nesta manhã, falar com você um pouquinho, porque esse texto trata de cura, trata de libertação, trata e revela algumas enfermidades que não são físicas, mas são espirituais. E embora elas sejam manifestadas no corpo físico, elas são de cunho espiritual. Esse texto também vai falar para a gente, revelar para a gente a coragem, irmãos, porque tem que ter coragem para fazer isso aqui. E às vezes nós fazemos. A coragem dos fariseus de comparar o ministério de Jesus ao ministério de demônios. É nesse texto aqui, nós lemos, os versículos 31 e 32, que Jesus vai falar da blasfêmia do Espírito Santo, contra o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo é não aceitar a obra do Espírito Santo, apesar de saber que ela é do Espírito Santo, que foi o que eles fizeram. Eles não aceitaram e sabiam que era. Sabiam que era, mas eles sempre criavam alguma coisa para falar de Jesus. Esse texto aqui, ele nos mostra esse embate entre Jesus e os fariseus, porque, só a título de história aqui, os fariseus, eles tinham uma influência muito grande. Os fariseus e os escribas tinham uma influência muito grande sobre o povo. Os escribas eram os intérpretes da lei. E os fariseus eram os doutores da lei. Os fariseus, eles ocupavam todas as cadeiras, 72 cadeiras, eles ocupavam todas as cadeiras do Sinédrio. O Sinédrio era a Suprema Corte de Israel. Tudo passava pelas mãos deles. Eles julgavam tudo. Daí a facilidade que eles tiveram de crucificar Jesus. Porque apesar do povo todo estar contra, eles arrumaram um jeito de crucificarem Jesus, porque eles tinham e detinham o poder. Quem aqui não assiste de boca aberta as notícias do Brasil? O que a Suprema Corte faz? O que eles fazem contra toda a ética, moral? E era assim. Então esse negócio não é novo, irmão Manuel, não precisa ficar nervoso. É antigo esse negócio de Suprema Corte corrompida. É antigo. Bloquearam Jesus também, irmão Manuel. Então, nós precisamos entender isso. Tá? A maioria dos milagres que Jesus fez era observado bem de perto por algum fariseu. Você pode pegar aqui, todas as vezes eles estavam lá. Todas as vezes eles estavam próximos. E Jesus fazia muitas coisas e o ministério dele foi ganhando projeção. Os fariseus foram ficando enciumados. Mais do que isso, foram ficando enraivecidos, bravos com Jesus. Eles queriam prender. Jesus por algumas vezes sai, você vai ver nesse capítulo 12 aqui mesmo, que ele sai de cena. Isso já traz-nos uma lição, que tem hora para entrar, tem hora para sair. Isso é discernimento, porque a hora de Deus é a hora de Deus. Jesus tinha medo de morrer? Não, ele veio para morrer. Mas não era a hora, então ele saía fora. Às vezes o crente, não, nós somos crentes, nós temos que ir para cima, vamos para as mídias sociais, vamos reclamar o nosso dinheiro. Irmão, nosso direito, cada um dá o que tem. Essa semana está uma chuva na internet sobre um filme que vai ser lançado no Brasil, e esses dias eu escrevi assim, cada um dá o que tem, isso é próprio do inimigo. Blasfemar contra Jesus, falar contra Jesus. O evangelho da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós é salvação. É poder de Deus para a salvação. Então, nós não nos preocupamos. Sai de cena às vezes nós entramos em cena, mas Jesus está ficando ali famoso, vamos pôr assim. Os ensinamentos dele ia contra tudo que os fariseus falavam. Ia contra tudo que os fariseus, só para você ter uma ideia, no exílio,
eles entenderam, eles tomaram para si o entendimento de que eles estavam no exílio porque eles não tinham obedecido à lei mosaica. Daí eles começaram uma interpretação da lei além, acima do que a lei era. Jesus fala um dia para eles assim, fala, ó, vocês estão fazendo um caminho tão estreito, mas tão apertado que nem vocês vão passar dele. Vocês estão colocando uma carga muito grande sobre o povo. E aí eles se enfureciam porque Jesus vinha com esse tipo de ensinamento. A briga nesse capítulo aqui começa no versículo 1. Quando os discípulos de Jesus vai passando por uma plantação de trigo no sábado, pega ali, tira umas espigas de trigo e pum, come. Deu fome e comeram. Ah, os fariseus que estavam rodeando, estavam que nem mosca em volta da carniça. Já logo começaram a falar, os seus discípulos quebraram o sábado. Jesus fala para eles assim, vocês não ouviram dizer de Davi, não? Que entrou no templo e comeu junto com seus homens o pão da propiciação? Sério? Eles sabiam disso. Por que Deus não puniu Davi? Porque Davi não comeu o pão em forma de culto. Davi comeu porque estava com fome. Mas Jesus vai além. Vocês não sabiam que os sacerdotes quebram o sábado? Como o sacerdote quebra o sábado? No sábado, eles acendem o fogo do altar, sacrificam um cordeiro de manhã e um à tarde. Estão quebrando o sábado. Quebrar o sábado, a lei dizia que não podia se mudar o estado das coisas. Mudar o estado você não pode tirar isso daqui que está aqui para cá, porque você já está mudando o estado das coisas. Jesus fala assim, espera aí, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Se a vaca de vocês cair numa vala no sábado, vocês tiram ou deixam ela morrer? Jesus começa a confrontar eles porque a vaca valia mais do que alguém. Quando você olha Lucas 13, uma mulher que andava há 13 anos encurvada com um espírito também de enfermidade, era um demônio, ele cura a mulher no sábado e os fariseus caem em cima dele e ele fala isso, fala, vocês estão dando mais valor para uma vaca do que para uma mulher, uma filha de Abraão que está há 13 anos sofrendo. Ou seja, a lei era fria, não tinha compaixão, não tinha graça. Abro parênteses aqui de novo para você entender que às vezes a nossa religiosidade nos afasta das pessoas. Às vezes nós somos tão religiosos, tão certinhos, que quando chega alguém diferente ou alguém precisa de alguma coisa, a nossa religião não permite fazer. Irmãos, por favor, nós precisamos aprender o que é amor e o que é misericórdia. Jesus nos ensinou isso. Agora, vamos lá. Nós vamos ver aqui uma série de coisas, como eu disse, eu não tenho condições de passar sobre tudo isso. Talvez uma quarta-feira ou 2 ou 3 seria ótimo para dar um estudo sobre isso aqui, mas vamos lá. Esse espírito que estava nesse homem, esse demônio, essa casta que estava nesse homem, ele mantinha aquele homem cego e mudo. Cego e mudo. Eu queria comentar um pouquinho com você sobre isso. Há 2 semanas, quando eu li esse texto, Deus me deu uma paulada. A irmã Janaína pensa que eu bato forte. Eu já apanhei em cima desse texto aqui. Porque Deus falou comigo assim, essa é a minha igreja. Cega e muda. Aí Deus começou a ministrar no meu coração. Deus falou, olha, a igreja ela está cega porque ela não vê a necessidade do próximo. E eu estou falando da igreja de forma geral. Nós temos tantas coisas boas, né? Aqui nos Estados Unidos. Aqui ninguém passa fome, aqui ninguém tem problema, aqui todo mundo tem tudo. E a gente não vê a necessidade do próximo. Eu já falei aqui que a gente chega para as pessoas, e aí, tudo bem? Você não espera nem a pessoa responder se está bem, você já está virando as costas e não perguntar para o outro. Oi, tudo bem? Pergunta porque é um cumprimento, mas você não quer dizer aquilo.
Você não empresta mais o seu ombro para outro chorar. Você não empresta mais o seu ouvido para alguém falar de uma tristeza, de um problema, e você só empresta o seu ouvido sem depois emprestar a sua boca para o diabo para falar para a cidade inteira. Você não empresta mais uma hora da sua vida para interceder por alguém. Você não investe mais. E eu estou falando comigo. Porque Deus falou comigo sobre a igreja. A igreja está preocupada com as suas coisas, com as coisas que dão certo, as coisas que atraem. Vamos atrair gente, encher as igrejas, bombar as igrejas, fazer o povo flutuar, independente do que ele está sentindo, mas o problema continua lá. Jesus, em Mateus 25, ele vai falar do que vai acontecer no final. E ele fala assim, alguns vão estar à minha direita. E eu vou dizer assim, vinde bendito do meu Pai. Possui por herança o lugar que vos está preparado desde a fundação dos séculos. Porque eu tive fome, me deste de comer. Eu tive sede, me deste de beber. Eu estive doente, me visitaste. Eu estava na prisão e fostes me ver. E Jesus dá uma série de coisas. E eles dizem assim, mas Jesus, não lembro disso não. Quando foi que o senhor estava na prisão e eu fui? Quando foi que o senhor estava com sede, com fome, doente? Ele disse assim, quando qualquer um desses meus pequeninos, quando o seu próximo estiver passando por essa situação, e você está fazendo por mim. Aí ele diz assim, mas os que estiverem à minha esquerda, aos bodes, ele que diz. Eu direi assim, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno que está preparado para o diabo e os seus anjos. Porque eu tive fome e não me deste de comer. Porque eu tive sede e não me deste de beber. Porque eu estive doente e não me visitaste. Eu estive preso, encarcerado e não fostes me ver. Quando, Jesus, que nós fizemos isso? Quando um dos meus pequeninos precisou e você virou as costas. A igreja cega para a necessidade do próximo. Olha, Jesus está falando da igreja. Não é do mundo, é da igreja. Uma igreja que conhece a palavra. Uma igreja que deveria, mas não faz. Que poderia estar fazendo, mas não faz. Nós estamos tão ocupados com as nossas vidas, buscando o reino da terra. Buscando as coisas deste mundo. A igreja que está cega para as almas. Almas sendo tragadas. E quando a gente vê alguém falando muito sobre salvação de alma, a gente fala, esse cara é doido, só pensa nisso, só fala nisso, essa mulher é doida, essa mulher só vê isso, só fala nisso. Irmãos, nós estamos vivendo os últimos momentos na terra. Nós estamos no período dos últimos dias. Esse período de últimos dias eu não sei quanto tempo vai durar, mas no dia que se chama hoje é dia de nós anunciarmos e de nós amarmos o próximo. Vidas sendo tragadas para o inferno e pelo inferno. Jesus, nos seus dias, já lá em Mateus capítulo 9, andando por ali, ele diz assim, Jesus percorria as vilas, as aldeias, e ele olhou. E viu uma multidão que andava como ovelhas, andavam desgarrados como ovelhas que não têm pastor. Eu tenho a impressão que nós não observamos mais as pessoas. As pessoas andam para lá e para cá, nos seus próprios afazeres, estão perdidas, não tem nenhum tipo de espiritualidade nelas. Perdidas como quem não tem pastor. E a igreja continua cega. Nós somos uma igreja
Estamos vivendo no período de uma igreja sem nenhum discernimento espiritual. Foi daqui que saiu a minha conversa com a minha esposa e daqui que saiu a minha preocupação com esse assunto. Porque você não sabe as artimanhas de Satanás. Nós não sabemos. Nós achamos que nós estamos de boa, nós temos Jesus. Quem tem Jesus, tem tudo. Quem não tem nada. E a gente canta esses corinhos, amém, glória a Deus por isso. Mas nós não entendemos as artimanhas de Satanás. Um dia desses nós conversávamos, quarta-feira, em reunião, os pastores, e o pastor compartilhou com a gente o peso da batalha espiritual sobre a vida dele. Nós não temos ideia. A minha esposa esses dias perguntou como que acontece um negócio desse se ninguém na igreja sente. Ela estava falando de uma experiência que ela leu. Como que pode pessoas influenciarem a igreja de tal forma e nenhum crente sentiu? Porque o diabo manda os seus mensageiros para cá também. Não, você é muito bobinho se você pensar que não. Irmãos, nós precisamos seguir orientação bíblica de vivermos em constante oração. E tem mais. Jesus disse assim, olha, existem castas de demônios que só saem com jejum e oração. Igreja sem discernimento espiritual, as coisas acontecem na nossa frente. Não, nós não temos discernimento espiritual em nada. Me perdoem. A igreja não tem discernimento espiritual em nada. Uma igreja brigando pelos seus direitos? Antigamente, foi alguém que disse aqui essa semana, não lembro quem, mas alguém disse, antigamente a igreja se alegrava em ser perseguida, hoje a igreja vai para a rede social. Quero meus direitos. Não, vamos fazer aqui 1 milhão de assinatura para isso não acontecer. Irmão, pelo amor de Deus, nós somos filhos da luz. Nós andamos na luz de Cristo. Não é que é para você aplaudir quando você estiver sendo perseguido, não. Mas é para você entender que é o Senhor quem nos defende. É Deus a nossa justiça. Nós somos crentes, salvos, lavados, remidos no sangue do Cordeiro. Olha aqui essa história. Quem trouxe esse endemoniado? Os fariseus. Ó, Jesus, tem um cego e surdo aqui, ó. De vez em quando ele se agita aí. O cara andava no meio deles e eles não tinham discernimento e nem poder para fazer nada. E a igreja de hoje? Eu me lembro uma vez que eu estava andando na rua, uma pessoa caiu endemoniada na minha frente, eu era meio adolescente, uns 18, 19 anos. Meio torto assim, sabe? Era mais novo, tinha uns 17 anos. Torto, só que tinha temor de Deus. A pessoa caiu endemoniada lá e eu falei, vou expulsar. Ixi. E fui, sem medo. E o diabo rindo na minha cara. Aí corre chamar o pastor. Um amigo que estava junto correu na casa do pastor, que era na esquina, para o pastor vir expulsar o demônio. Aquele dia eu saí de lá tão envergonhado. Eu falei assim, o diabo nunca mais ri na minha cara. Eu posso até cometer minhas falhas, mas o diabo nunca mais ri na minha cara. Porque a partir de agora eu vou ter um compromisso com Deus. Irmãos, a pior coisa que tem é você se sentir impotente numa situação. Quantas pessoas têm medo de demônio? E você deve ter, se você está em pecado. Minha esposa contou lá de alguém, de 2 pastores que foi na casa de alguém lá da família dela, expulsar um demônio e saiu os 2 correndo e o demônio atrás. Está que nem a história lá de Atos. Eu conheço Jesus e conheço Paulo, mas vocês eu não conheço. E acabou com os cabras.
Gente, nós temos que ter discernimento espiritual. Às vezes o diabo está brincando com a cara da igreja, passeando no meio dela, e o povo está lá aplaudindo. Eu louvo a Deus, porque algumas vezes o Senhor tem nos dado discernimento espiritual aqui. Algumas vezes nós temos visto armadilhas se formando e nós entramos em oração, cercamos daqui, cercamos dali, não fazemos muito barulho nem para dar fama para o diabo e nem para ninguém se assustar. E Deus vem e toma conta e tira do nosso meio. Eles tinham endemoniado no meio deles, mas não tinham nem discernimento e nem poder para expulsar. Era só um cego e mudo. Não conseguiam ver que quem estava fazendo aquele homem cego e mudo era um demônio. E eles não viam. Agora, para a gente terminar, sabe qual que é a pior situação da igreja? A cegueira da igreja. É a igreja que não consegue ver a sua própria situação. Nós estamos vivendo num tempo que parece, eu já falei aqui, parece os dias de Jeremias. Porque, eu não sei se eu falo isso, mas eu vou falar. Você sabe que você anda errado. E por que não muda? Essa é a pior cegueira, porque eu deixo para amanhã. Porque depois eu faço, porque depois eu arrumo, porque agora... Aí vem Jesus. Vamos lá um pouquinho em Apocalipse? Quer vir comigo, Apocalipse 3? A última igreja de Laodiceia? A partir do versículo 14. Já preguei sobre ela aqui, mas não vou pregar de novo. Olha a palavra de Jesus. Isto diz o Amém. Eu não vou dar um estudo bíblico sobre isso aqui de novo, mas só vou dar uma pincelada. Isso diz o Amém. O que eu falo está falado. O que eu escrevo está escrito. O que eu determino está determinado. A minha palavra é amém. Acabou. A testemunha fiel e verdadeira. Eu não falho no que eu falo e o que eu falo é verdade sempre. Jesus dizia assim, olha, em verdade vos digo. Essa afirmação dupla. Ele está dizendo, isso é verdade e ponto final. Não tem meia verdade, não tem duas caras, não tem dois pontos de vista. Em verdade vos digo. Eu sou fiel, eu não falho, o que eu prometo eu cumpro e é verdadeiro e acabou. O princípio da criação de Deus. Tudo começou em mim, e João fala isso. Oh, glória a Deus. Ah, meus irmãos, tudo que foi feito por Ele. E nada do que foi feito sem Ele. Ele é o princípio, Ele é o início e Ele é o fim das coisas. Tudo está nele. Tudo é dele, tudo é para Ele. Ele é o princípio. Ele diz assim, eu conheço as tuas obras. Obras aqui não é de fazer coisa, é o seu caminhar. Aqui não é obras de fazer, já a gente entra lá. Aqui é como você anda, aqui é como você se comporta, aqui é quem você é. Eu conheço as suas obras, tu não és frio e nem quente. Você não está nem num extremo nem no outro, você está aqui no meio, na corda bamba. E corda bamba você sabe como que é, a qualquer momento você pode cair. Assim Jesus fala, por causa disso, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Você não é frio nem quente, mas é morno. Não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Sabe por quê, Laodiceia? Porque dizes, rico sou, e estou enriquecido, de nada tenho falta, eu tenho tudo, a igreja é rica. Irmãos, a maior tragédia de uma igreja ou da igreja se chama comodismo. Eu tenho cadeira acolchoada, eu tenho prédio próprio, eu tenho
ar-condicionado no calor, tenho heating no frio, eu tenho tudo, eu tenho o que eu quero, eu tenho. Somos ricos, a igreja americana, somos ricos, estamos enriquecidos, de nada tenho falta. Jesus diz assim, olha, você não está sabendo direito, não sabes que és um desgraçado. Sabe o que é desgraçado? Caiu da graça, não tem mais a graça de Deus, perdeu a graça de Deus. O que é a graça de Deus? Nós somos salvos pela? Perdeu a salvação. És um desgraçado. És miserável. Pensa que é rico, mas é uma miséria a sua vida. Porque você tem só aqui e não tem lá. És um miserável. E pobre. E cego, não vê nada. Você é pobre porque você não tem nada para dar para ninguém. Você é cego porque você não vê nada. E é nu. Além de tudo, ainda está envergonhando o nome de Jesus. Tu és um miserável, um desgraçado, miserável, pobre, cego, nu. Aí Jesus dá um conselho para ele. Olha, aconselho que de mim compre ouro provado no fogo, para que te enriqueças, roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, ele comigo. Aqui, eu disse para vocês que eu não vou dar o estudo. Eu só quero falar um pouquinho aqui. A igreja corre um risco enorme. A igreja corre o risco de perder tudo que tem, porque está cega espiritualmente. Esse homem, ou esses homens, pensavam que tinha. Jesus disse, olha, vocês não têm, vocês não são, vocês não veem, vocês estão uma vergonha, porque estão nus. E aí, Jesus dá os conselhos para eles. Mas eu quero concluir aqui essa pequena mensagem. Só tem um jeito de mudar. E nós conhecemos o caminho. O jeito é trazer o cego, mudo, endemoniado para Jesus. Porque quando você traz o cego, mudo, endemoniado para Jesus, e eu não estou batendo forte como eu apanhei, irmãos. Porque se é endemoniado, eu nem falei isso que a igreja é endemoniada. Seria uma afronta à noiva do Cordeiro. Mas espiritualmente, eu quero que você saiba que nós estamos cegos. Nós não estamos vendo nada. Nós precisamos ir até Jesus. É Jesus que tem a mudança. Aquele homem foi restaurado porque ele foi até Jesus. Ele teve a sua visão aberta porque ele foi levado até Jesus. Mas eu encerro aqui. A igreja também é muda. Talvez eu fale um pouquinho mais sobre isso. A igreja não proclama mais a grandeza de Deus. Nós temos uma dificuldade muito grande para adorar a Deus. Parece que tem hora que a gente tem que ficar aqui rodando uma manivela para pegar a força à igreja. Porque você está aqui em adoração e tem gente aí assim. Não é que... não estou falando de expressão de adoração, não. Porque cada um tem um jeito de adoração. Vai ter gente que vai abaixar a cabeça. Vai ter gente que vai ser mais aberto, vai falar mais, pode até dar uns gritos, uns pulos. É natural, não esquenta a cabeça, não. Mas tem gente que está alheio. Alheio. A igreja que não proclama mais a glória e a grandeza de Deus. A igreja que não dá mais glória a Deus. E aí não é glória aqui. É glória na sua vida. Porque você toma para si as suas conquistas. Nossa, eu sou o máximo. Se não sou eu aquele dia lá, ó. Se não sou eu fazer isso, se não sou eu fazer aquilo. Não, eu estou indo bem.
Eu estou até orgulhoso de mim mesmo. I'm proud of myself. E a gente continua dando glória a nós, ao homem. E muitas vezes no louvor da igreja estamos glorificando o homem. Glória a Deus que aqui não. Glória a Deus que aqui a gente tenta a todo custo olhar a letra antes, ver melodia antes, para a glória, para a honra, para o louvor ser direcionado a quem merece, a Deus. Uma igreja que não agradece mais a Deus, nós somos a geração da reclamação. Não está bom, nunca é bom, nada que tem é bom, nada que faz é bom, tudo é sempre uma reclamação. Em nome de Jesus, muda a sua reclamação para louvores a Deus, porque Ele é digno. Uma igreja que não proclama mais o Evangelho. Não proclamamos mais o Evangelho. Falamos pouco de Jesus, a gente fala aqui. Mas aí fora, nem com a vida, nem com os lábios, o dia passa que você nem vê que passou e você não fala de Jesus. Uma igreja que quando consegue atrair alguém, atrai para a festa, mas não atrai para discipular. Colocamos aí os anúncios, fazemos tudo, vai grande campanha da prosperidade, grande campanha da cura, grande culto de libertação, grande domingo com a profeta, profetiza, grande isso, grande aquilo. As pessoas vêm, são atraídas por aquilo, mas não existe discipulado, palavra que firme as pessoas na presença de Deus. Porque não é o pulo que te firma aqui. Porque não é o rodopio, as línguas estranhas que te firmam aqui. E não estou falando contra isso. Eu sempre tenho muito cuidado em falar isso para eu não agredir alguém. Como eu disse, existem formas de expressão. Não sou contra línguas estranhas. Eu estou que nem Paulo, talvez eu fale mais do que todos vocês. Tem hora para falar. Só isso. Paulo explicou bem certinho isso aí. Tá? Agora, o que você precisa entender, que quando vier a tempestade na sua vida, você pode dar 3 pulinhos, você pode dar rodinha, você pode falar em língua, você pode fazer o que você quiser. A hora que vier a tempestade na sua vida, aquelas águas que nós vamos ter que passar, aquele fogo que nós vamos ter que passar, porque Isaías 43 não mudou. Quando passares pelas águas, elas não te submergirão. E quando pelas chamas, ou pelo fogo, chama alguma arderá em ti. Não é se você vai passar, mas você estando firme em Jesus. Você sendo bem discipulado, você tendo a palavra de Deus guardada no seu coração. Pode vir a tempestade que for, você vai estar firme, porque não é o pulo, não é o grito, não é o glória, não é o choro, nada disso, é a firmeza na palavra de Deus. Aqui nós choramos na presença dEle, aqui nós glorificamos Ele, aqui nós exaltamos o nome dEle, magnificamos a Ele, porque Ele é digno, mas na hora da dificuldade, você vai para o joelho dizer, Senhor, tem misericórdia de mim. Você vai gemer na presença dEle, porque você sabe pela palavra que o Espírito intercede por você, até com gemidos inexprimíveis. Tem hora, irmão, que eu não tenho vontade de dar glória a Deus, que eu não tenho vontade de dar aleluia, que eu não tenho vontade nem de orar, eu não consigo orar. Mas eu vou e falo para Ele. Jesus, hoje eu não estou conseguindo orar, não. E o bálsamo dele desce. Porque a melhor coisa não é você ser um crentão, santão. A melhor coisa é você ser humilde, quebrantado na presença dEle, porque o Senhor não te despreza. Que essa palavra mude a sua vida. Que nós, o melhor de tudo dessa igreja aqui vem agora. A história, a Bíblia termina em Apocalipse. Mas a história diz que Laodiceia se converteu. A história mostra uma Laodiceia convertida. E a história mostra uma Laodiceia comprando os templos pagãos, transformando eles em templos cristãos. E o nome do Senhor Jesus foi exaltado. A história.
escavações bem recentes, encontraram templos pagãos, cheios de símbolos cristãos dentro. Porque eles eram pagãos, mas agora são cristãos. Laodiceia se converteu a Jesus, porque Jesus disse: eu corrijo e açoito a todos quantos amo. Eles tomaram isso para eles: Jesus nos ama. Jesus nos ama. E começaram a mudar de vida. E ouviram os conselhos de Jesus. Compraram o ouro provado no fogo. Compraram vestes brancas de Jesus. Esse preço já foi pago. E você tem acesso a isso. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Que essa palavra seja viva na sua vida. Pai, nós te adoramos, nós te louvamos, exaltamos o teu nome. Precisamos de ti, Senhor, mais do que nunca. Vivemos em tempos difíceis. Vivemos em tempos complicados. Mas o Senhor nos colocou aqui, nesse lugar e nesse tempo. E o Senhor nos leva para lugares, para situações, até que nos desagradam, mas que se for para agradar a ti, fazer a tua vontade, Senhor, usa-nos em tuas mãos. Usa-nos em tuas mãos. Oh, meu Deus, assim como o Senhor usou Paulo e Silas em momentos difíceis, assim como o Senhor usou Davi, assim como o Senhor usou outros no louvor, na adoração, na pregação, assim como o Senhor usou João lá na ilha de Patmos, calado pelo império, mas livre pela graça de Deus em Jesus Cristo, e pôde nos escrever, ó Deus. Pai, usa as nossas vidas, abra os nossos olhos espirituais. Você pode orar aí: abra, Senhor, os meus olhos espirituais. Me dê discernimento. Me mostre, ó Deus, o que está errado em mim. Como o salmista diz: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Senhor, dê-nos discernimento. Abra os nossos olhos espirituais e abra os nossos lábios para falar das tuas grandezas. No nome de Jesus. Dê-nos uma semana abençoada. Que essa semana seja uma semana abençoada em tua presença, no nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Todos digam amém.